Novamente ao assunto do Islã, a partir do momento que ele teve contato com o anjo Gabriel e o anjo começou a ditar as suas primeiras palavras a ele para que ele fundasse a sua lei, o seu livro santo, seu livro sagrado, né, chamado de Alcorão, o livro da lei do Islã, e ele se fortaleceu ali na cidade de Medina, juntamente formou um pequeno exército, formado na sua maioria pelos beduínos, pelas pessoas primitivas de Medina, retornou para Meca, já fortalecido, e aí travou uma guerra, uma jihad, uma guerra santa, com os habitantes de Meca, venceu-os e expulsou os opositores e implantou a sua nova fé, a sua nova religião, que é o islamismo. Então, a partir do momento da força que ele se organizou politicamente, belicamente, com seus soldados, suas pessoas, os beduínos que apoiaram a ideia dele, ele começou a expandir o Alcorão. Aí teve início a nova fé, a nova religião, ou a religião mais nova do mundo. Então, o Islã começou a se fundamentar a partir do 7º século, com uma organização política e religiosa fundamentada através da nova lei que o anjo Gabriel lhe transmitiu, vindo direto da boca de Alá para Maomé, através do anjo, para que ele pudesse espanar essa lei sua população, ao seu povo ali daquela região e acabar de uma vez por toda com o politeísmo existente na cidade de Meca. Enfim, aí começou uma nova saga, iniciou-se o primeiro ano da história de Maomé, tá? Então, esse ano é chamado da fundação da religião do Islã, né? E esse mês ele é até hoje comemorado como o ano de fundação do Islã, que é o Ramadã, o mês inteiro, né? É o mês inteiro de jejuns e orações em comemoração à fundação dessa religião tão predominante. Bom, aí nós temos a fundação. O que é o Alcorão? O Alcorão é esse livro aqui. Ele está na minha mão, está aqui comigo. Eu tenho um Alcorão aqui na minha mão, que é um Alcorão escrito em português. Ele é original, mas escrito por pessoas da religião islã que falam a língua portuguesa e falam português. Então, eu tenho o Alcorão, ele é composto de 23 suras. O que são suras? Suras é a mesma coisa, é semelhante aos nossos capítulos, né? A Bíblia tem 66 livros e dentro dos livros ele tem os seus capítulos. A sura seria livros, né? São 23 suras que compõem esse livro sagrado aqui, esse livro que tanto tem mexido com o mundo. Então, como foi composto? De uma única vez? Não. Ele foi composto durante 23 longos anos de visões e revelações do anjo, em particular, diretamente a Muhammad ou Maomé. Bom, um fato interessante aqui é que Maomé não sabia ler. Poucas pessoas sabem disso, que Maomé era um homem analfabeto. Aí eu me pergunto, como pode um homem analfabeto ele criar uma das maiores religiões do mundo, que cresce assustadoramente? Dizem que a terça parte mundial, de população mundial, já se torna Islã e que, de acordo com o seu crescimento, o Islã se tornará uma das maiores religiões do mundo nas próximas décadas. E isso, haja vista, a gente pode perceber através da implantação mundial do Islã. Bom, como pode um homem sem leitura nenhuma, um analfabeto total, não é semi-analfabeto, um analfabeto total, escrever ou ditar um livro composto de 23 capítulos, que são chamados de suras, né? 23 livros, digo eu, são chamados de suras, e as suras são complexas. Tem sura aí com 180
versículo, que deveríamos chamar assim se fosse a Bíblia, mas não é a Bíblia. Então, uma complexidade danada. Bom, Maomé, ele era um homem extremamente inteligente, extremamente inteligente. A princípio, Maomé, ele memorizava tudo aquilo, segundo ele, segundo seu relato, tudo aquilo que o anjo dizia para ele em suas meditações, em suas visões, ele mentalizava e tinha os seus amanuenses que escreviam para ele. Ele ditava os amanuenses, guardava na cabeça, passava para os amanuenses e eles iam fazendo os escritos no omoplata de reses, em folhas, em papéis primitivos, em pedras, enfim, tudo o material que era encontrado na época. Iam fazendo os relatos e esses relatos iam sendo composto pelos seus amanuenses, que eram os homens, seus escritores da sua religião e seguidores fiéis. E Maomé cresceu muito e, no decorrer da sua vida, ele foi compondo o seu livro sagrado, que não foi composto de uma única vez, mas de acordo com o tempo que foi passando. E de que é composto esse livro? Esse livro tem toda sorte de determinações, implicações, orações, proibições, leis, né, quer sejam sociais e políticas, né, muito importante para a visão do Islã. O Islã não é só uma religião propriamente dita, ela é um modo de vida social, né, político e religioso, é determinante. E Maomé, ele virou uma espécie de uma lenda de autoridade principal, acima, inclusive, do profeta Jesus Cristo. O Alcorão, esse livro que eu estou na mão, ele é interessante, que ele não despreza totalmente nem a Torá e nem uma parte do livro do cristianismo, que é o Novo Testamento. Claro que os ensinos de Jesus, eles não desprezam os ensinos de Jesus. Os outros não, são imediatamente recusados. Os ensinos de Paulo, todos eles são recusados. Mas os ensinos de Jesus, pois ele tem também Jesus no alto grau de nível profético. Para eles, o Alcorão reconhece todos os profetas, né? Ele reconhece a autoridade dos profetas, do profeta Moisés, profeta Jeremias, profeta Isaías, né? Reconhece a autoridade do profeta Yoshua, que é Jesus Cristo, né? Principalmente Jesus Cristo, não a nível de Filho de Deus. Tá? O que Maomé diz acerca do Messias? Ele disse que Jesus Cristo é o maior dos profetas de Deus. É até um ser enviado por Deus, mas assim como toda religião, tanto o judaísmo como o islamismo, não acredita Jesus divindade nenhuma. Interessante que o Alcorão vai mais além. O Alcorão diz que Yoshua, o filho do carpinteiro e o filho de Maria, foram escolhidos, foram enviados por Alá na terra, inclusive nascendo naquela família, mas com uma missão. Qual seria a missão do Yoshua ou do Cristo de Nazaré? Seria trazer uma nova lei, uma segunda lei, pois a lei da Torá, da Taná, não tinha falhado e o povo estava corrompido. E quando ele trouxe essa nova lei, também essa lei foi desprezada pela nação e pela população mundial. Ela foi divulgada através do cristianismo, mas ela não teve um efeito positivo. O mundo, segundo a visão de Maomé, a cosmovisão de Maomé, o mundo ele se deteriorou e se afastou do verdadeiro Deus, que era Alá. Então, segundo o que Maomé diz, a lei que Alá mandou, que o carpinteiro Yoshua trouxe, não surtiu efeito, pois o povo se rebelou contra a autoridade divina, a autoridade de Deus. Então, o que Deus fez? Deus recolheu. O Alcorão não fala da morte sacrificial de Jesus, ele diz que Deus recolheu Yoshua, levou embora com ele e também, consequentemente, levou a segunda lei,
a última cópia da segunda lei que estava na mão de Yoshua para trazer o mundo, e Deus deixou o mundo à mercê do seu próprio acaso. Aí, por um acaso, resolveu escolher, através do anjo Gabriel, uma nova lei e um novo profeta que seria Maomé. Então, na visão do muçulmano, Maomé está acima da autoridade e da deidade, da divindade de Jesus Cristo. Primeiro, que não crê que Jesus é Deus. Seria apenas um enviado, um profeta escolhido, o maior de todos, mas que também falhou. E para restaurar essa nova lei, chegou Maomé, chamado pelo anjo Gabriel. Então essa é a segunda visão, e nos próximos dias nós postaremos mais alguns vídeos sobre o Islã. Temos algumas coisas interessantes para falar, inclusive do momento atual que o Islã vive, não só no mundo, mas no Brasil. Eu tenho feito também uma pesquisa muito forte em cima disso, e nos próximos vídeos postaremos simplesmente o fato do islamismo atingir o nosso país, e vou dar mais alguns esclarecimentos do islamismo, tirar alguns mitos. Existe um fator importantíssimo para nós cristãos, né? Chegou o momento da gente conhecer um pouco mais sobre isso, um pouco mais sobre o que pensam, não simplesmente ficar repetindo o que dizem. Por exemplo, né, nós estamos vivendo hoje a questão do Al-Qaeda, Boko Haram, Estado Islâmico. Será que eles são verdadeiramente do mundo islã? Eles são muçulmanos, mas eles são islâmicos, eles professam a verdadeira religião do Islã. Qual a diferença? Existe uma diferença na verdadeira religião do Islã? O que professa, o que prega? Qual a diferença de xiita, de sunita, de Estado Islâmico, de Al-Qaeda, de Boko Haram? Então essas diferenças nos próximos vídeos nós vamos falar. E vamos tirar esses mitos, talvez, de olhar para todo muçulmano e pensar que todo muçulmano é homem-bomba. E até mesmo há um mito que se diz que está no Corão, assim como se diz que existem muitas coisas na Bíblia que não estão. Existe um mito muito famoso, que é que os homens-bomba matam, porque quando matam, ele mata no sentido de que, morrendo, vão para o céu e lá encontram 70 virgens esperando por eles. Na verdade, isso não está aqui nesse livro, não é do Alcorão. Portanto, isso é um mito, né? Acreditar isso ao livro sagrado. Não quero dizer que esse livro é verdadeiro, pelo contrário, esse livro vai dizer, primeiramente, que se engana a Torá, a Bíblia da Torá e a Bíblia do bizantino, que diz que o filho que foi levado para Moriá para sacrifício a Deus, embora esse sacrifício não tenha acontecido, seria Isaac. Se engana as escrituras antigas, que chama Isaac de filho da promessa, quando na verdade o Alcorão vai dizer que o filho da promessa é o verdadeiro filho de Abraão, que é Ismael. Então a gente vai conhecer nos próximos vídeos algumas verdades e algumas lendas e alguns mitos dessa religião tão importante, crescente nesses últimos dias, e ao mesmo tempo tão perigosa, ao ponto de chamar a atenção do mundo. Boa tarde, que Deus abençoe a todos.